O podcast de hoje, o Pod Eva, é com a mentora Angélica. Ela já veio aqui trazer para vocês um pouco sobre as redes sociais, mas hoje a gente vai falar de um tema específico, o Google. Porque é uma dor de muitas das empresárias. Às vezes tem muitas que nem estão nessa plataforma e não sabem o poder que tem dentro dessa rede social. Angélica, seja muito bem-vinda de volta aqui no Pod Eva. É sempre uma honra estar perto de você. Eu amo o jeito como você se posiciona, o jeito como você é mãe. Você é uma inspiração para todas nós. E todo mundo que passou aqui, que hoje a gente está gravando um monte, passou algumas alunas, falou, nossa, como a Angélica me ajudou, como eu me inspiro na Angélica, como ela me mostrou que as redes sociais podem ser, assim, mais leve. Então, é sempre uma honra ter você aqui com a gente. Ai, obrigada. É um prazer realmente participar mais uma vez aqui. E agora com um teminha um pouquinho mais diferente, né? Que a gente sempre vinha com essa pegada mais no Instagram, mais falando sobre como ter essa coisa do digital, né? De usar o Instagram a nosso favor. Mas, com o tempo, eu fui descobrindo que realmente o Google é uma mina de ouro. E a gente não sabia. De ouro, hein? E a gente não sabia. Eu falo que tem muita gente que às vezes não quer ficar lá no Instagram, não quer ficar aparecendo, se expondo, e o Google realmente é uma grande alternativa. O que você vê, né, de diferença dessas redes sociais? Que às vezes a pessoa acha que ela vai... a maioria que chega assim, conversando comigo, fala assim, mas eu já estou lá cadastrada. Uhum. A grande diferença, na verdade, é que você pode ter um perfil dentro do Google bem posicionado, né? Ou você só pode ter sua ficha lá. Só que não quer dizer que você vai aparecer para as pessoas corretas. Por exemplo, se você não estiver na primeira página do Google, dificilmente você vai conseguir ter algum retorno de lá. Você pode ter um contato ou outro, mas não vai ter uma recorrência realmente de contatos vindo de lá. Por quê? O comportamento da pessoa que vai buscar no Google, ela fica olhando mais ali na primeira página. Então, vamos supor que eu estou procurando uma dentista em Hortolândia. Ela vai olhar as primeiras. Se nas primeiras ela já encontrou alguém que tem boas fotos, que tem boas avaliações, que está bem posicionado, dificilmente ela vai passar para a segunda página, porque dentro de uma página são 20 empresas. Então, gente, a pessoa não tem tempo para ficar pesquisando mais de 20 empresas. Então, se nas primeiras ela já encontrou alguém que é potencial, ela já entra em contato para agendar. E você percebe que o investimento, né? Porque você já fez das duas páginas, você já fez a parte de tráfego pago para Instagram e hoje em dia você faz essa parte para o Google. Você vê que é diferente o recurso que a gente tem que empregar, o jeito que o cliente vem, ele vem mais pronto para comprar? Como que funciona? Exatamente. No Google, as pessoas elas já estão quentes, que a gente chama de lead quente, que é a pessoa que já está pronta para fazer o investimento. Ela só está pesquisando com quem ela vai fechar. Por exemplo, eu estava aqui hoje, aqui embaixo mesmo, e eu estava pesquisando no Google escolas aqui na região, que eu estou precisando agora de uma escolinha para o Ravi. Então, assim, onde que eu fui? Gente, eu não estou no Instagram, não estou pesquisando no Instagram. Então, o Instagram ele não é uma ferramenta que vem lead quente. Você pode, sim, ser uma escola, impactar ali uma mãe através do Instagram? Pode, mas é uma mídia de atração. Eu atraio para depois, lá na frente, isso me gerar algum retorno. Não é uma pessoa que está precisando daquilo, precisando já fechar alguma coisa. Mas se a pessoa tem só o Google e não tem o Instagram, também é ruim. Porque às vezes a pessoa vem no Google... Sim, é uma caminhada que a gente fala, né? A pessoa entra Qual no Google... o passo a passo? A pessoa entrou no Google, basicamente, qual que é o comportamento dela? Ela vai olhar avaliações, que é o principal, vai olhar o seu perfil descritivo, fotos, tudo que tem lá dentro, e ela vai ver também se você tem o quê? Uma rede social, para ela ver você um pouquinho mais de perto. Então, o Instagram, hoje, ele é uma mídia que a gente chama no Google de complementar. Uma tem que complementar a outra. Se, às vezes, o seu Instagram também estiver muito ruim, ela vai passar para a próxima pessoa que está ali no Google e vai ver se ela tem um Instagram legal. Então, é uma mídia complementar, não tem jeito. As duas caminham juntas. O que me perguntam muito. Precisa ter site para me cadastrar no Google? Eu preciso ser uma loja física? Porque muitas pessoas falam assim, eu sou online, o que eu vou estar fazendo lá no Google? Porque a gente associa com localização, né? Sim, mas, na verdade, quem tem o site acaba saindo um pouco mais na frente. Só para vocês terem uma ideia. Quando você tem o seu site, você vai fazer o seu cadastro da sua ficha, a sua ficha é aprovada assim, rapidamente.
Até isso? Até isso. E quando não tem, dá um pouquinho mais de burocracia. Eles mandam você filmar a fachada da sua loja, do seu espaço, filmar dentro, mostrar cartão de CNPJ, mostrar muita coisa. Nossa, eu não sabia. Chama verificação do Google, né? Aham. Então, tem muita gente que até parou nessa parte de verificar o Google porque não sabe fazer. Então, quem não tem o site, dá um pouquinho mais de burocracia, mas dá para fazer. Tanto que hoje, acho que 70% dos meus clientes não têm site e estão bem posicionados no Google, tá? Então, é possível. Mas quando você tem site, o que acontece? As tags, né, as palavras-chave, tudo que está dentro do seu site, vai contribuir para a pesquisa também dentro do Google. Então, ajuda muito você ter um site, mas não é obrigatório. Aham. E também não precisa ser um estabelecimento físico. Não, não precisa. Por exemplo, a gente tem a agência, né? A agência, por enquanto, hoje é dentro do meu espaço, no meu escritório, e é dentro da minha casa. Então, a gente só colocou o endereço lá, porque outra coisa, ponto importante, hein? Anotem aí. Anota. Se não tiver um endereço, você nunca vai estar ranqueado dentro do Google. Você não vai aparecer na primeira página, porque ele só ranqueia quem está com um endereço. O negócio dele funciona por localização. Então, se você não está Nossa, com endereço, só essa dica já vale ouro. já vale o podcast todo. Porque tem muita gente que é prestador de serviço que não coloca. E tem a opção lá do Google mesmo que ele fala para você não colocar. Aham. Só que a partir do momento que você fez isso, você está perdendo de estar dentro da primeira página. Ó, top dica. E aí, beleza, ele foi lá, se cadastrou. Como que ele faz para aparecer nas primeiras páginas sem pagar? Né, vamos primeiro na versão Sim. orgânica. Bom, primeira coisa, preencher tudo que eles pedem. Gente, eles pedem data de abertura do seu estabelecimento, eles pedem as formas de pagamento que você tem, se dentro do seu espaço tem banheiro, tudo que tem lá, coloca, preenche, deixa tudo certinho, redondinho. Segundo ponto, procurar, estudar quais são as palavras mais buscadas do seu nicho. Vou dar um exemplo bem básico aqui para vocês. Tem uma cliente que chegou até mim, não estava na primeira página, hoje eu vejo o mapa dela, ela é todo verdinho, ela está em toda a região, Sumaré, Paulínia. Que legal. Mas por quê? Antes ela estava posicionada, escrito confeitaria, e hoje ela está posicionada como bolos decorados, que é a palavra que as pessoas buscam, ou bolo de aniversário. Então, não adianta eu colocar um Olha termo no nome, no meu nome, que as pessoas não buscam, porque aquela lá é a principal palavra-chave que você vai ser encontrada. Então, na hora de colocar o nome ali, cuidem muito de colocar as palavras que o seu público costuma usar. E não o nome, às vezes um nome super requintado, que às vezes não vai trazer retorno para você. Então, palavra-chave dentro do Google é assim. Aqui a pessoa, você tem que se colocar no lugar do seu cliente. Exatamente. Então, por exemplo, no caso mesmo aqui da parte de dentista, né? A gente vai lá e coloca. Se a gente ficar colocando termos muito técnicos, protocolo, por exemplo, é um termo um pouquinho mais técnico. Mas na hora que a gente coloca, às vezes, o implante, dentadura, são palavras-chave que às vezes as pessoas buscam mais. Então, isso faz ficar mais usual e as pessoas conseguem te buscar mais. Esse do protocolo, gente, foi um caso real, porque a Angélica, a agência dela que faz para mim. E aí eu falei assim, não, eu quero fazer propaganda agora, nessa fase, para protocolo. Aí ela, protocolo? Tipo, se ela, que é a agência que está montando, não sabe o que é, imagine o seu cliente, ele nunca vai digitar lá protocolo. Ele pode colocar dentadura fixa, Exato. implante, cirurgia, mas protocolo não, é uma coisa nossa. É. E a gente não pensa. Percebe, às vezes. É porque a gente fica muito no modo específico, né? E aí, se a gente for específico demais, a gente acaba perdendo essa galera que está buscando de uma forma mais simples. E aí, Angélica, beleza, a pessoa foi, estruturou lá, tá o Google Meu Negócio, e tem algumas coisas dentro que ela precisa ir trabalhando, que é, por exemplo, avaliações. Isso. Que é o calcanhar de Aquiles das empresárias. Elas falam, será que eu vou conseguir Levantar tudo de avaliação. O que você dá de dica? Porque, assim, já me chegaram a me falar que tinha... se você não tiver mais do que tantas avaliações, nem adianta. É assim, ó, gente, vou contar um segredo para vocês. Você precisa analisar o seu nicho. Se o seu nicho, vou dar um exemplo aqui na região de Hortolândia, nicho de barbearia. Eu tenho um cliente que é barbeiro e ele está com muita dificuldade de se posicionar. Mas por quê? Porque o nicho de barbearia
tem muita barbearia. E no nicho deles, geralmente é uma média de 150 a 300 avaliações em cada barbearia que a gente tem. Nossa! Então, ele que é uma pessoa que às vezes está começando, que é pequena, ele não consegue levantar esse número de avaliações. Então, a gente fica muito fora do ranking. E o Google vai avaliar isso. Ele vai avaliar sua ficha toda, se está com as palavras-chave, as estratégias de SEO, mas ele vai avaliar a quantidade de avaliações que você tem também. E as pessoas estão passando e estão gostando, aí o Google meio que Exato. te indica. É igual a gente, né? A gente indica quem a gente gosta. Exatamente. Então, o Google está vendo que ali está tendo mais avaliações, ele vai colocando aquela empresa mais no topo. Então, é a mesma coisa. Então, assim, às vezes, no seu nicho, às vezes não é tanto, mas você precisa avaliar os seus concorrentes para você ver. Se tiver muito, tenta chegar próximo, para você não perder essa fatia do mercado de procura. Mas a avaliação é fundamental. Tem alguma dica? Ó, dica, quando vocês têm eventos assim, sazonais, eventos Dia das Mães, Dia das Mulheres, procurem fazer alguma coisa para incentivar as pessoas a fazer uma avaliação. Ou você vai ter um evento dentro do seu estabelecimento, né? Faça alguma coisa pontual. Então, você pode pegar, colocar alguns brindes ali e falar que a pessoa que avaliar vai levar o brinde para casa. Você pode fazer sorteios, você pode fazer um remarketing interno só para os seus clientes ali e falar para eles, olha, os clientes que fizerem a avaliação, que ainda não fez a avaliação no Google e fizerem esse mês, vão estar participando para ganhar, sei lá, um clareamento dental, algum serviço que você já oferece ou um produto mesmo que você oferece. Isso estimula demais, porque as pessoas elas gostam de ganhar. Então, fazendo isso, você pode fazer pontual ali num evento, ou você pode fazer, vou pegar um mês só para fazer isso, vou pegar um dia específico, mas isso vai fazer com que levante um pouquinho mais as suas avaliações. Ó, dica boa, hein, gente? E aí a pessoa, beleza, ela foi no orgânico, tudo, ela começou a ver resultado, ela gostou da plataforma. Como que agora ela pode ir para o próximo nível? Então. Aí o próximo nível, eu falo que tem duas partes, né? Tem como você fazer o orgânico e trazer muito resultado orgânico. Eu tenho clientes hoje que elas recebem em torno de 300 chamadas, né, no mês, só do Google orgânico. Então, funciona, só que ela tem mais de 1.000 avaliações, hein? Então, lembre-se disso, avaliações é muito importante no Google. Só que daí, se você não quer ficar dependendo das avaliações dos seus clientes, ficar pedindo, aí tem o Google Ads, que a gente fala, que é quando você vai posicionar a sua empresa para realmente fazer anúncios. E assim, ó, gente, uma dica de ouro. Se você está fazendo Meta primeiro, né, Instagram, essas coisas, para e faz um teste no Google para você ver. Porque a gente se surpreende com os resultados. Eu acredito que no Google o investimento é muito menor, né? O custo das palavras-chave são melhores assim do que às vezes você... No Instagram, você precisa fazer um bom criativo. Aliás, você vai testar, né? Você vai pegar uns 10, 5 criativos ali para você fazer teste. Depois desses testes, você testa público. Então, nisso, você vai gastar uma grana. E lá no Google, a gente é um pouquinho mais assertivo, que a gente consegue pegar a palavra-chave exatamente que você quer aumentar aquele serviço e já descrever ela para você trazer as pessoas certas. Então, eu acredito que o investimento é menor e o gasto energético também é menor, porque você não precisa ficar gravando criativo, refazendo isso toda hora. Por experiência, é muito melhor. Muito melhor, né, Di? Assim, eu acho que são nichos diferentes. Sim. Como eu tenho o Eva e tenho o Odontomares, eu acho que na parte de dentista, por ser uma coisa local, é maravilhoso. Uhum. Né? Então, estar lá no Google, principalmente... Gente, eu comecei a colher os frutos no orgânico. Foi. No orgânico. Fazia um tempo já que eu não mexia muito no Google, eu só tinha lá o meu cadastro. E aí, a hora que a Angélica estruturou tudo, eu falei, Angélica, começou a vir um monte de gente, que legal. E aí, né, por conta disso, a gente agora está investindo nessa plataforma com recurso mesmo no Google Ads. Mas é muito mais assertivo. Porque a gente já fez também a parte de tráfego pago para a parte odontológica e o retorno ele é bem menor e o gasto é maior. Uhum. E é isso, a gente tem que cativar aquele cliente, né, prender a atenção dele. Exato. E sendo que no Google ele já está procurando por alguma coisa. Então, ele às vezes... E é muito... seu marido falou um negócio que eu achei muito legal. Ele virou e falou assim, o público do Google é um público de emergência. Uhum.
E qual é o melhor público para a gente vender, gente? É o de emergência. É o de não tem jeito. emergência, porque ele está procurando naquela hora, para aquele momento, para um determinado serviço ou produto específico. Então, é uma plataforma incrível que precisa ser investida, né? Sim, com certeza. Lembre-se assim, ó, o Instagram, as pessoas elas estão lá para se entreter. Elas estão lá para olhar a vida de outras pessoas, para passear. Geralmente elas estão naquela carga de dopamina, né? Que elas querem ir lá sentir prazer só. Ai, estou aqui relaxando, as crianças dormiu. Exatamente. Então, geralmente ali para a gente vender, por isso que os anúncios eles são bem focados naquilo que você busca dentro da ferramenta. Porque se eu anunciar para a Diana algo de bebê, ela não vai comprar. Então, se eu anunciar algo para ela voltado para, sei lá, cardio, um negócio sem glúten, que com certeza o Google já deve ter visto isso lá. Então, com certeza vai chamar a atenção dela. Só que daí o que acontece? Qual que é o comportamento? Ah, vi isso daqui, que legal, vou entrar, vou começar a seguir. Mas ela está com necessidade de fazer uma receita, de comprar alguma coisa sem glúten naquele momento? Não, ela está passeando. Então, ela só seguiu. Aí, depois, o que você tem que fazer? Gastar um pouquinho mais de verba para você atingir ela novamente, para falar de um produto, para fazer uma oferta para ela. Então, eu falo que o gasto que você tem lá com a pessoa que ainda está namorando você é um pouquinho maior do que a pessoa que já está ali pronta para comprar. Agora eu vou entrar um pouco mais do empreender mesmo. Que você, a sua jornada é linda, eu amo. Porque você é muito flexível e você se conhece bastante. Você, não, nesse momento, eu estou nesse momento. Então, eu admiro você, porque muitas pessoas acabam ficando na mesma carreira, mas às vezes mesmo não dando certo ou sofrendo com uma rotina. E eu acho que você se adapta muito, muito bem ao que está no momento, ao que está trazendo maior qualidade de vida. O que você falaria para as pessoas que estão nesse momento? Que precisa fazer talvez uma transição, porque você já fez muitas transições legais. É que eu falo assim, né? Eu até comentei com o Thiago, falei assim, olha, vamos parar de ter filho, porque cada filho que vem eu faço uma transição. Mas eu falo assim que eu gosto muito dessa pegada de entender o meu momento, de entender assim, o que dá para mim fazer hoje com a vida e o estilo de vida que eu quero ter. Então, sempre que aparecer algum imprevisto, tipo, o primeiro imprevisto que apareceu foi o João. Quando o João chegou, a gente não tinha condições de ter uma babá. E eu não queria colocar ele na escolinha no primeiro ano. Então, eu falei, cara, vamos rebolar e vamos fazer aqui. Então, eu sempre fui aquele tipo de pessoa que trabalhou de madrugada, sabe, tem dia que é 11 horas da noite, estou mandando mensagem para ela. Então, assim, eu sempre fui dando um jeito de trabalhar com algo que eu gostasse, que fizesse sentido para mim e, principalmente, que eu conseguisse entregar, agregar algo que eu sei para outra pessoa, que eu acho que isso é muito importante. A gente está aqui nesse mundo e veio para trazer alguma coisa para o outro, sabe? A venda, ela não acontece só para você. A venda é como eu posso contribuir na vida do outro. Então, acho que toda a jornada foi muito assim. Então, na hora que eu precisei ver que eu tinha aquela possibilidade, falei assim, bom, não está dando mais para mim trabalhar com Mary Kay, que eu saía muito para a rua. O que eu vou fazer agora? Não, então, eu já sou publicitária, eu vou trazer toda essa carga que eu tenho de vendas, eu trago agora para mim, agora no digital, e eu trabalho de casa. E aí foi eu que comecei a vender mentorias, social media e tal, e entrar nesse mundo. É desafiador, gente? Aprender algo novo, do zero, né? No sentido assim de ter que recomeçar o que você já estava ali 10 anos construindo, é desafiador. Mas é aquilo, qual é o estilo de vida que você quer viver? E para mim era muito importante naquele momento ficar aquele 1 ano com o João para depois colocar ele na escolinha. Então eu tomei a decisão e falei, vamos embora, vamos ver o que vai dar certo. Falei, alguma coisa vai dar certo, eu não vou trabalhar de lixeira, alguma coisa vai dar certo. Então eu nunca tive muito medo de fazer essas mudanças. Eu sempre pensei o que seria melhor para o meu bem-estar e para o bem-estar dos meus filhos. A mesma coisa agora. Eu estava trabalhando há mais de 2 anos como afiliada digital, só que eu tinha uma rotina insana no WhatsApp, gente, vocês não têm noção. Tipo, eu acordava 6, 7 horas da manhã e eu ficava, às vezes, até 11 horas da noite respondendo mensagem no WhatsApp. E aí chegou um bebê, o Ravi, e chorava. E como é que você responde a mensagem com o bebê chorando? Aí eu olhei para o Thiago e falei, amor, não está dando certo, o que a gente vai fazer? Aí arrumamos uma ferramenta
onde deixava os áudios gravados. Beleza? Começamos a fazer assim. Daqui a pouco tinha que tirar a dúvida do cliente, tinha que ser na hora. E o bebê chorando, e o bebê querendo fazer. Falei, amor, não está dando certo mesmo, vamos ter que fazer alguma outra coisa. Aí a gente foi lá, se reinventou, pensamos nessa estratégia do Google. Gente, e pasmem, ela deixou essa empresa, essa parte de afiliado, e ela ganhou a plaquinha de 100K da QIFI. Foi. A Mary Kay, ela deixou ganhando o carro rosa. Tá? Então, ela não deixa coisas que não estão dando certo. É isso. Que é o desafio maior ainda, eu acho. É isso mesmo. Porque daí você já chegou no ponto que você queria, tá? Um ponto estável que a gente fala, mas aí você precisa fazer mudanças. É desafiador. Mas aí, na hora que eu vi que realmente não ia dar para conciliar, e eu também não queria abrir mão de estar com ele, aí eu falei, vou ter que mudar a estratégia, porque no caso lá era o tempo muito grande, né, que eu ficava no WhatsApp. Eu falei, eu preciso arranjar algo que eu consiga fazer de noite e que tenha a ver com algo que eu já fazia, que eu já entendo. E aí o Thiago já estava fazendo algumas coisas de Google, ele falou, por que você não tenta fazer o Google? É tão simples. E aí tinha uma amiga minha fazendo, que estava dando muito certo. Ela tinha um bebezinho na idade do meu. Que maravilha. Aí ela falou, amiga, testa, vê se vai dar certo. Aí eu lembro que eu falei com 6 pessoas, 4 pessoas fecharam. Aí eu falei, bom, gente, já decidi, vou continuar. Deu certo, já deu certo. Aí eu fui abrindo mão das coisas que eu tinha como afiliada e fui entrando no mercado de Google como especialista, e aí foi crescendo, parte de Instagram, parte de Google, e a gente agora se tornou uma agência. Mas, assim, não é fácil, gente, essa parte de empreender, tomar decisões, é desafiador. Mas é aquilo, eu tenho como meta, assim, de pensar o que faz sentido para o meu estilo de vida, né, para o que eu quero viver. Se não fizer sentido, então, abre mão. Você viu que as crianças estão direcionando o estilo de vida, né? Bem Se vir uma terceira criança, outro negócio. Misericórdia. Angélica, e o que as pessoas chegam para você com maior dúvida do Google? Quando que você falou, mandei para 6 pessoas, 4 fecharam. Qual que, né, você vendendo ali para elas? É porque elas não sabem fazer sozinhas? Ou porque elas já tentaram outras plataformas e falam assim, vou colocar nessa daí também? Eu acho que, na verdade, as pessoas contratam o serviço por falta de tempo e expertise. Porque uma coisa é você ir lá e colocar os dados lá na sua ficha e achar que vai dar certo. E outra coisa é você realmente trabalhar as estratégias de palavras-chave, trabalhar o SEO e realmente cuidar disso para a pessoa. Porque hoje, por exemplo, a gente faz 3 postagens por semana para esse cliente. E dentro dessas postagens, a gente tem que trabalhar as palavras desse cliente que ele quer evoluir. Então, se você não faz isso de forma estratégica, você gasta tempo também. Então, a maioria das pessoas que vêm me contratar é porque eles não querem fazer isso. Eles querem demandar isso para alguém porque eles já têm muita coisa para cuidar. Só que, ao mesmo tempo, eles querem estar lá na primeira página do Google. Então, eu acho que é tempo. As pessoas, elas não têm tempo para fazer isso, então elas acabam demandando para alguém. E fala para o pessoal, quem quiser contratar, que eu sei que vocês empresárias não têm tempo também, qual que é o Instagram, onde elas acham você? Tá. A gente tá com @essencead, marketing, lá no Instagram, né? E é só, né? Por enquanto é só o Instagram que a gente tá. A gente ainda não tem o site. A gente fala que a Casa de Ferreira é espeto de pau, gente. A gente faz site para os nossos clientes, a gente faz Instagram. E o Google também a gente tem, vocês encontram lá. Se vocês colocarem agência de marketing local em Hortolândia, a gente já aparece também nas primeiras buscas. Tem que estar, né? Bom, e o investimento, ele varia muito, assim, na questão quando a gente coloca o nosso recurso, né? Então, você montou lá toda a estratégia, a pessoa te contratou. Aí, ela vai colocar o recurso dela para trazer esses leads qualificados. Varia muito de nicho para nicho? Porque, assim, eu vejo que é bem mais barato do que o Instagram. Sim. Né? Eu que já investi. Mas de categoria para categoria, tem muita diferença, tipo, a palavra em si? Então, na verdade, eu acho que tem diferença no seu tipo de nicho e a localização que você está. Por exemplo, aqui em Hortolândia, as palavras-chave cabeleireiro, barbeiro, são muito requisitadas, muito procuradas. Então,
você precisa trabalhar mais essa ficha para você conseguir ter um bom resultado nela. Mas pode ser que em outra cidade, tipo Campinas, essas palavras não sejam tão requisitadas assim. Então, vai variar do seu nicho e do quanto aquilo ali é explorado dentro do seu Olha que legal. território. Então, por exemplo, aqui na parte de dentista mesmo, na hora que a gente foi fazer uma pesquisa, tem muitos dentistas posicionados, mas poucos dentistas otimizados dentro da página que não estão sabendo fazer um trabalho bem feito. E por isso que eles não aparecem no Google Na primeira aparecer. Então, é um nicho bom, porque tem poucos profissionais trabalhando da forma correta, sabe? Agora, cabeleireiro e salão de beleza, como são termos mais específicos, às vezes as pessoas conseguem se posicionar um pouquinho melhor. Ah, olha que interessante. Legal, né? Legal. E você falou das postagens, que você coloca lá 3 vezes na semana as postagens. É igual fazer postagem para Instagram ou é totalmente diferente? Na verdade, existe até uma ferramenta onde você pode vincular o que você postar no Instagram e pro Google, tá? Só que o que você tem que fazer? Trabalhar diferente a legenda. O Google, ele não vai olhar ali o que você está postando de imagem, se é um vídeo. Audiovisual para o Google, esquece. Mas o que ele vai olhar são as palavras que você colocou na legenda. Então, eu vou dar um exemplo assim, já anota e faz isso aí, tá? Olha, hoje ela tá boazinha, gente. Aproveita que hoje ela baixou a versão mentora aqui, tá ajudando vocês. Exato. Vamos supor que a Diana falou para mim que ela quer aparecer, escrito dentista em Hortolândia, ela quer aparecer. Então, em todas as postagens que eu fizer para ela, eu vou dar um jeito de colocar este termo lá dentro. Agora, se ela falar para mim, Angélica, eu quero que apareça como clareamento dental em Hortolândia. Eu vou trabalhar essa palavra-chave lá dentro das postagens para ela. Por quê? Se eu não fizer isso de forma orgânica toda semana, o Google ele não vai pegando esse serviço que ela faz. Então, ele só vai pegar a sua palavra-chave principal, que é dentista. Eu não sei se é verdade, mas eu escutei um tempo atrás, isso faz uns anos já, de um curso bem antigo que eu fiz, que as fotos, quando você salva a foto, você tem que salvar ela dentro do seu arquivo também com o nome. Isso. Então, tipo, dentista Hortolândia 1, dentista Hortolândia 2. Na verdade, assim, a gente hoje usa uma ferramenta muito boa que ela adiciona dentro da sua foto um monte de dados. A gente chama de metadados. Então, lá dentro tem sua localização, sua rua, seu CEP, as principais palavras-chave, as suas categorias, o seu telefone, tudo. Então, quando o Google ele pega aquela foto que você subiu, ele não reconhece como uma foto, ele reconhece como dados. Então, se você colocou os principais serviços dessa pessoa dentro dessa foto, ele vai reconhecer como os principais serviços, não como uma foto só. Olha que legal, gente, tá vendo? E é isso, às vezes a gente fazer por conta dá certo, é melhor do que não fazer, tá? Mas, quando você contrata um especialista, e a Angélica tá com uma campanha bem legal para as empresárias, fala que veio aqui no podcast, chama ela, e faz diferença. Faz diferença quando a gente coloca. Eu sei porque em mim faz muita diferença. Ela só mandava mensagem. Ai, chegou 3 hoje. Porque... E não é que eu não sei fazer, gente. Sim. Eu sei. E até constância, assim, eu até tenho, sabe? De demandar assim, não, vou deixar esse tempinho para fazer isso. Mas não é igual. Não é igual quando a gente... Mas se você não tem... Faça pelo menos sua ficha. Esteja lá. Esteja cadastrada. E o que mudou, Angélica, para você nessa jornada? Que a gente já faz um tempão que a gente se conhece já, né? O que mudou para você nessa jornada? Como você enxerga o empreendedorismo? Mudou? Eu acho que a gente vai amadurecendo e... por exemplo, se eu falasse assim para vocês, será que eu teria tomado aquela decisão lá atrás de migrar? Talvez hoje não. Então, assim, a gente vai amadurecendo conforme o tempo e a gente vai vendo que tem outras formas da gente tomar decisões, da gente fazer algumas coisas, da gente pensar ali sobre faturamento da empresa, delegar certas coisas. Eu tive uma fase também muito... que eu abraçava o mundo, que eu fazia tudo sozinha, que eu não conseguia delegar por nada. Depois, no Afiliados, eu já consegui ter um pouco mais de equipe, ia passando para a minha assistente, ela ia fazendo umas coisas. Então, assim, o empreendedorismo é um aprendizado todos os dias, gente. A gente não para, não. Todo dia tem alguma coisa que a gente vai aprendendo, que a gente vai se aperfeiçoando. E o mais legal, né? Eu falo que essa questão do EVA, assim...
é de você estar com outras pessoas que às vezes já estão num nível bem diferente do teu e você pegar muito insight, trazer para você. Eu falo que quando a gente faz o Empreenda, nossa, gente, me segura. Porque daí eu volto querendo arrumar tudo que tá bagunçado, tudo que tá desordem, fazendo tudo. Então, assim, é muito gostoso, porque cada vez que eu vou como mentora, eu volto de lá aprendendo alguma coisa. Então, eu falo que tem que estar em alguma comunidade, em algum lugar para aprender, porque isso dá ânimo, gás para a gente fazer coisas novas no nosso negócio também. Nossa, os depoimentos foram muito legais das meninas. Eu falei, ai, que lindo! A Poli mesmo, ela falou, Di, eu me enxerguei como empresária. Olha lá. Eu não achava que o meu negócio era uma empresa, e eu vi que eu sou uma empresa, então é muito interessante. E eu vi que você está se cuidando mais. Eu acompanho. Gente, eu tô tão feliz nessa nova fase, porque eu falo que tem o dedo do Eva também, porque, gente, vocês impulsionam demais a gente, né? Ficar vendo a Jéssica lá, ficar vendo você, eu falei, meu Deus, preciso voltar. E foi muito bom, porque daí eu lembro que eu comecei dia 6 de janeiro, falei, eu não vou parar até dar certo. E aí, dentro de um mês, eu tinha emagrecido 4 quilos. Eu falei, mentira! Aí eu falei, gente, eu acho que nunca aconteceu isso, vamos continuar. Então, agora está sendo mais leve, mais gostoso e de uma forma mais consciente das coisas, sabe? Que você entende por que você ia comer aquilo, você entende que era um pouco mais emocional. Então, nossa, está sendo uma fase bem gostosa, assim, de muito aprendizado nessa área, assim, de emagrecimento, consciência corporal. Qual que é a diferença, Angélica, que você viu com 2 crianças? Porque a gente tem aqui um público muito, né? A maioria é mulher e a maioria é mãe. Como que você enxerga assim? Ter um filho eu empreendi de um jeito, agora com 2 é diferente. Melhorou ou piorou? Gente, eu tava, semana passada, vou abrir aqui para vocês o desabafo. Eu estava numa crise, porque eu falei assim, gente, eu não vou dar conta disso daqui, não. Porque o João estava em semana de prova e o Ravi estava completando 1 ano e acho que entrou em algum salto de desenvolvimento, alguma coisa. Ele não queria dormir. Então, imagina eu estudando para a prova com uma criança, um bebê chorando e uma criança que tem dificuldade de concentração. Então, assim, eu falei, meu Deus, será que isso dá certo? É possível? Só que daí é aquilo, né? A gente precisa colocar nossos limites também, né? Porque a gente dá conta, esse é o problema da mulher guerreira, a gente dá conta de fazer muita coisa. Só que uma sobrecarga fica, assim, surreal para vocês, não precisa disso. Então, eu fui conversando muito com Deus e Deus foi trazendo pessoas, olha que coisa incrível. Em 1 semana, chegou um monte de mãezinha para mim. Eu fui fazer reunião com uma cliente. E a cliente começou a contar da escolinha da filha dela. Eu falei, gente, por que isso está chegando até mim? Não é possível. E aí ela falou, não, Angélica, eu coloquei a minha filha com 6 meses. Aquela escola é tão amorosa, tão isso, tão aquilo. E aí eu lembro que eu tinha perguntado para Deus, Deus, como é que pode ser mais fácil? E aí começou a vir esse enxurrada de gente. Eu falei assim, acho que isso é uma resposta. Aí eu comecei a pensar, eu falei assim, mas qual é o problema de... A gente se sente muito culpada, né? Acho que quando tem 2, gente, a culpa triplica. Aí eu falei assim, mas por que não, né? Por que não colocar? Hoje eu tenho uma babá, só que a babá consegue ficar com ele 3h30. Só que, gente, o que a gente faz com 3h30? Depois de ter ficado, tipo, né? Eu falei, 3h30 não dá quase para nada. Então, eu tava naquele processo de que eu estava só apagando incêndio das empresas, dos meus clientes, e eu não estava conseguindo o quê? Gerir, prospectar, né? Fazer crescer, né? Então, eu falei assim, bom, a gente tem que optar por 2 coisas. Ou você vai continuar na situação financeira que você está e vai continuar com seus filhos em casa, o seu estilo de vida, ou você vai dar um upgrade e ter uma situação financeira um pouco melhor, só que daí você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Não tem como a gente fazer tudo. Empreender é escolher. Então, aí, na semana passada, eu conversei com meu marido, tudo, e aí a gente tomou uma decisão de colocar o Ravizinho meio período na escola e o Joãozinho para ficar no período integral, para pelo menos a gente conseguir ter mais tempo para fazer isso crescer agora, pelo menos nesse momento. Ah, mas vai passar, né? A gente sempre fica nessa. Ah, mas essa idade vai passar. Gente, mas é aquilo, você vai ter que fazer escolhas para você ter uma vida melhor também. Se chegar lá
com o Ravi com 10 anos e às vezes eu não consegui proporcionar algo que ele queira também, no sentido de faculdade, uma viagem, morar fora, isso também vai me sentir culpada. Falei, então acho que eu prefiro fazer agora. Então é isso, é tomar decisões, mesmo que sejam um pouquinho mais desafiadoras, mas que vai trazer uma liberdade também para você que é mãe e não sobrecarregar, gente. A gente não é guerreira, pelo amor de Deus. Ah, eu amei essa dica. Angélica, a gente falou bastante do Google, mas eu sei que as meninas têm um pouquinho de curiosidade também do Instagram. Você que cuida das minhas 2 redes sociais, que a gente consegue otimizar mega o nosso tempo. Queria que você trouxesse aqui para elas algumas coisas básicas, sabe? Porque eu vejo que muitas começam e desistem. Então, tipo, ai, tô animada, vai e posta. E aí depois fica 1, 2 meses sem aparecer nas redes sociais. Eu até no podcast da Laís, ela estava falando, ela falou nos bastidores. A última coisa que eu postei foi no Natal. Porque ela tinha alguém cuidando das redes sociais dela, e aí depois, agora ela está sozinha. Então, o que você daria de dica para otimizar, ou o que essa empresária pode fazer para ser mais leve, já que a gente está falando aí que a mulher não precisa ser guerreira? Olha, gente, eu acho que assim, ó, a internet está seguindo uma onda totalmente diferente de antes. Não sei se vocês andaram vendo o TikTok. TikTok tem ganhado um espaço gigante, né? E ali no TikTok vocês percebem que a pessoa é ela. Ela é o que acontece na vida dela, não tem muita edição de vídeo, não tem sabe? Não tem muita filtro. É a pessoa na vida real. Então, eu acho que se eu fosse dar uma dica hoje tira pelo menos 2 horas da sua semana e faça pelo menos umas 5, 6 gravações ali do que você sabe, do que você domina, da sua essência. Não fica pesquisando o que você vai falar. Pensa nas dores que algum cliente trouxe, que no caso da Laís, né? Pensa ali num cliente que chegou, que estava com uma dificuldade e conta esse relato, sabe? Num vídeo, começa a trazer coisas do dia a dia mesmo, do que você vive com os seus clientes, porque é isso que as pessoas querem ver. E não fique preocupado com edições fantásticas, de você estar super produzida, porque, na verdade, as pessoas elas vão comprar o quê? A sua autoridade, o seu conhecimento, a sua essência, como você enxerga as coisas. Eu acompanho um casal de Instagram, assim, e eles são meus mentores e eu amo de paixão o trabalho que eles fazem, porque eles são muito simples. Para vocês terem uma ideia, eles ficam de short, camiseta e chinelo. E eles mostram um pouco da vida deles. Eles têm 3 filhos, um autista, enfim, um autista não, síndrome de Down. Então, eles mostram um pouco da rotina deles, como é que é trabalhar no digital com isso. E, cara, como que eu comprei deles? Que eu comprei a essência deles, eu comprei a ideia de ser simples, de chegar lá e só fazer um vídeo, não ter que ficar fazendo muito mistério. E hoje eles cresceram muito dessa forma, que é o que as pessoas buscam. Só que a gente, às vezes, fica se escondendo atrás de um terninho, de luzes, de, sabe, super efeitos, e a gente, às vezes, não consegue fazer, não dá conta mesmo, porque você não tem habilidade para fazer isso. A gente não tem habilidade para ficar editando vídeo toda hora, que dá trabalho. Então, assim, faça vários vídeos contando um pouquinho sobre o seu dia a dia, a rotina com seus clientes, as dificuldades que eles passam, e posta. E posta e só espera, porque vai ter resultado mesmo assim. Porque é isso que as pessoas querem. Elas querem o quê? A vida real do que está acontecendo ali, sabe? E procure fazer vídeos, mas também faça carrossel. Carrossel, aqueles que passam para o lado, assim, as imagens. Também dá bem legal. Hoje, o carrossel, ele retém, né? O Instagram, ele é o quê? Quanto mais tempo você fica na ferramenta, mais ele vai entregar aquele seu post. Então, se o post for bem bacana, ele vai ficar ali mais tempo. Só que daí, quando a gente vai falar de carrossel também, a gente precisa pensar numa chamada de ação bem, né? Nossa, atrativa. O que eu faço, gente? ChatGPT. Se você não usa, mulher, pegue lá o seu ChatGPT, comece a conversar com ele e fala assim, Chat, traga para mim títulos atrativos para o meu público que é mãe, eu falo sobre sono do bebê, babá, traga 5 títulos sobre isso. Ele vai trazer, você consegue colocar lá. Então, assim, hoje eu acho que a legenda ele faz. Tudo. Hoje o ChatGPT está ajudando bastante a gente que está um pouquinho sobrecarregado, que tem bastante coisa para fazer,
mas ele é uma ótima ferramenta para Mas tem utilizar. que saber conversar com ele, tem que saber perguntar, dar instruções para ele, porque Não faz perguntas rasas, costuma fazer perguntas mais amplas, mostrando quem você é, o que você faz e quem você atende, que daí ele vai te dar algo mais específico. E é legal que ele começa a memorizar, né? É muito legal, gente. Muito Conforme bom. você vai usando, aí ele tem algumas informações que ele memoriza. Então, tipo, ela é dentista há tantos anos, formada em tal lugar, não sei o quê. Ele memoriza aquela informação. Eu coloco assim para ele às vezes, né? Que daí eu fico tão encantada com esse negócio de robô. Coloca lá, por exemplo, o meu chat, se você colocar lá assim, ó, quais os serviços que a Odontomares oferece? Ele fala, qual o endereço da Odontomares? Ele já sabe tudo. Pois é, e a gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor, né? Angélica, agora eu já tô. A minha cabeça já abriu outra coisa aqui. Você tem usado, assim, tipo, para criar o post, ele faz essa parte também? Tipo, já tem essa tecnologia? Ou não, tipo, ainda não funciona tão bem. Que eu comecei a estudar nessa parte, tudo, e eu tentei fazer lá um post sozinha, tipo, crie uma imagem assim, assim, assado. Até que, ok, sabe, coloquei a cor, tudo. Mas depois, se eu quero mudar alguma coisa, já ficou mais difícil. Ó, para imagem assim, eu ainda não tive muito sucesso, não. Mas Aham. para a criação de textos, descrições, legendas, títulos atrativos, ele é muito bom mesmo. Além do chat GPT, tem alguma outra tecnologia que você fala, essa daqui vale a pena investir, alguma que é paga, alguma coisa assim, ou... Nossa. Assim, para quem trabalha com o WhatsApp, né? Uma coisa que a gente recomenda muito, tipo, se você tem uma lista de clientes, precisa falar com esse cliente, mandar uma oferta, falar alguma coisa, e fazer um remarketing ali semanal com ele, ter contato com o seu cliente, né? A gente indica muito uma ferramenta de automação para o WhatsApp. Gente, pode ser qualquer uma, tá? Eu costumo utilizar a Sutloaf. Depois, qualquer coisa, eu deixo para a Di disponibiliza para vocês. Mas é uma ferramenta que ela, tipo assim, eu deixo programado toda sexta-feira ela fazer remarketing com quem entrou em contato comigo. Então, eu coloco uma etiqueta, se a pessoa falou comigo, não fechou, tem uma etiqueta que eu coloco lá, e aí essa pessoa vai receber um remarketing. O que é o remarketing? É eu mostrar para essa pessoa que o meu trabalho está dando certo para outras pessoas. É eu estimular ela a fechar comigo. Então, às vezes, eu vou lá e posto lá um depoimento de uma cliente que está tendo resultado, que fez vendas essa semana, e eu falo, olha, essa cliente fechou o Google Ads, está tendo resultado, olha só que incrível, você pode ser a próxima. E a ferramenta ela faz sozinha. Toda sexta-feira, 8 horas da manhã, ela dispara e coloca com todo mundo que está naquela etiqueta, ela já manda esse remarketing. Então, isso ajuda Olha, bastante. gente, eu tenho essa ferramenta e eu não uso esse processo. Você manda por lá ou não? Mando. Manda. Tá bom, já está usando Já pelo estou menos. usando a ferramenta, mas olha, você vê uma pequena sentada aqui, uma conversada, minha cabecinha já abriu para outra Acho coisa. que a sua é o Envisap, né? Mudou. Mudou, né? É. Mas é uma ferramenta muito simples de você mexer. Muito legal, muito legal. E para quem trabalha com uma cartela de clientes muito grande ou pessoas que entraram em contato e não fecharam, gente, tenha isso. É assim, vai fazer com que você feche mais vendas e use aquele contato que já entrou em contato com você para fechar outros produtos, outros serviços. Ó, nossa, hoje esse podcast tá demais. Ai, tô amando. Muito bom. Vamos ver se mudou alguma coisa da sua... Que a gente gosta de brincar do nosso bate-bola. Ah, verdade. Vamos ver se mudou alguma coisa, gente. Mas eu coloquei uma coisa nova nesse aqui. Se você tivesse que deixar um recadinho para os seus filhos, para eles só vão assistir daqui 5 anos, o que você falaria para eles? Está no nosso mundo doido aqui, né? O que você falaria para eles? Acho que nesse momento eu falaria que eu dei o melhor que eu podia e que eu quero que eles tenham uma vida assim incrível, que eles nunca esqueçam de ser felizes, que é isso que basta. A gente procurar olhar as coisas com felicidade, porque eu acho que tudo é o jeito que a gente está enxergando as coisas. Às vezes a gente pode estar numa visão, um dia ruim, alguma coisa ruim, mas sempre tem alguma coisa boa que a gente pode enxergar disso. Então eu tento passar muito isso para eles. Então eu sempre falo assim para eles, filho, você só tem que ser feliz, mais nada, seja feliz.
e reforçar. Acho que nessa mensagem eu reforçaria isso para eles. Oh, e, Angélica, nas suas várias versões, se você não fosse nenhuma dessas, o que você seria? Nossa! Não pode escolher nenhuma dessas. Olha, eu acho que eu seria dançarina. Oh. É um desejo de infância. Eu sempre fui muito de dançar, de estar nos projetos da escola, tudo. E eu lembro que para o meu pai que eu queria fazer a faculdade de dança. Ele falou, filha, isso daí não vai te dar dinheiro. E eu já me imaginava no Faustão, gente. Mas eu acho que talvez se eu fosse pegar para fazer mesmo, eu acho que eu tentaria isso. Que achar algo que ia me fazer feliz. Que legal. O que é sucesso para você? Sucesso? Eu acho que é estar bem com você mesmo. Não adianta você ter muitas coisas, porque no fim das contas é você e você. Você pode, às vezes, estar tendo. Você pode estar. Eu conversei esses dias com uma cliente e ela está na melhor fase do negócio dela. Ela falou assim: Angélica, estou na melhor fase, cresci, tenho muitos clientes, tudo, mas decidi mudar. Não quero mais trabalhar com isso. E agora? E eu falei, cara, faz aquilo que faz a tua essência, o seu coração expandir. Só isso, não fica... Porque, às vezes, quando a gente faz o que a gente está na essência, a gente lucra muito mais, a gente cresce muito mais. E é feliz. E é feliz. Então, eu acho que estar bem com você mesma, sabe? O que faz você bem? Procure fazer atividades no seu dia que te fazem bem, para você estar bem com você mesmo. Porque, independente de trabalho, se você é mãe, se você não é, se você está bem com você, o resto vai estar bem. Como você definiria o marketing em uma única coisa, tipo, das empresárias? Se elas não tivessem como fazer mais nada, tivessem que fazer só uma coisa, o que você falaria para elas fazerem? Uma coisa só de marketing? Ai, gente, tem que estar no Google. Acho que a primeira coisa é estar no Google, porque acho que as pessoas, elas abriram um negócio, vou para o Instagram. Gente, não vai para o Instagram, vai para o Google. A primeira ferramenta que você tem que estar é no Google. Gente, a Angélica é incrível. A gente vai trazer ela aqui mais vezes, porque sempre rende bons conteúdos. Eu amo. É uma honra ter você aqui no podcast. Obrigada. A gente. Ela faz parte do livro do Eva, tem a história dela, tem um pouco da jornada dela aqui também. Na época, ela nem tinha o Ravi ainda. Não. Gente, essa mulher, olha, para vocês se inspirarem, tá? Ela ia dar à luz na semana seguinte. Ela subiu no palco do Eva Experience, um evento para 400 pessoas. Eu fiquei chocada. Depois, esse neném nasceu, dali acho que 40 dias, ia ter o Empreender Alta Performance. E ela foi lá e palestrou entre uma mamada e outra. Então, eu falo que a gente pode, sim, né? Que ela falou, tira um pouco a parte de guerreira. Mas ela estava lá com amor, ela estruturou toda uma rede de apoio para que isso acontecesse. Então, pesem aí o que vocês fazem, porque ela só fez isso porque tinha amor no processo. Então, coloquem amor aí no que vocês fazem. Vejam o que faz sentido para vocês, na vida de vocês, naquele momento, que foi o que ela falou, não, eu mudei, eu reestruturei, eu fiz de uma forma diferente, porque era o que ia fazer bem para o meu bem, né, para a minha vida em família ali naquele momento. Então, se priorizem. A gente tem falado muito do nosso CPF, porque a gente está percebendo como as mulheres estão sobrecarregadas, como elas, muitas têm tido burnout e não estão felizes, né, por diversos motivos, porque a sobrecarga também deixa a gente esgotada. Então, por isso e por muito mais que eu admiro muito essa mulher que está aqui na minha frente hoje. Eu quero falar que foi uma honra ter você aqui mais uma vez. Obrigada. E tudo que ela lança, gente, eu compro, porque eu sou a Cidinha dela, tá? Verdade. A gente tem uma brincadeira aqui, a Cidinha, que é a melhor compradora do seu produto. Porque eu tenho certeza que ela vai colocar amor, que ela vai fazer com excelência, que ela vai se colocar no lugar da outra empresa. Então, isso faz diferença. Faz, sim, eu te escolher sempre. Ai, obrigada, Te amo. Di. Obrigada. Prazer estar aqui. Obrigado pela sua parceria de sempre, né? Eu falo que a Di é um impulso, né? Eu sempre que eu penso em algum produto novo, eu falo, eu vou oferecer para a Di, que eu acho que ela vai me impulsionar nisso. E eu sempre conheço algo melhor de mim, de realmente... ela nos empodera demais, né? Então, obrigado por ser essa pessoa que você é e que você continue contribuindo com muitas mulheres, como você sempre faz. Um beijo, gente. Até o próximo episódio. Até.